Hoje o nosso tema é perspectiva. Fala aí, galera! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade hoje ao nosso ciclo dos elementos formais da obra de arte, nós vamos falar sobre perspectiva. Então, para a gente falar de perspectiva, eu preciso colocar para vocês alguns termos que a gente utiliza para falar a respeito. E é importante que se explique primeiro, porque eu vou usar esses termos ao longo da aula. Bom, o primeiro é objeto. Toda pintura que você vê, que tem lá uma pessoa, um cachorrinho, uma árvore, um barco, qualquer coisa, dentro da pintura a gente chama de objeto, não importa o que seja. A estrutura pela qual esses objetos são organizados, né, chama-se composição. Então, a composição é como esses objetos são organizados, né? Assim. E planos. Planos é como essa pintura, ela aparece pra gente fragmentada, né? A pintura, ela pode ter um exemplo assim, uma pessoa na frente, uma árvore logo atrás, aí atrás da árvore tem um lago, você entende que existe planos, né? No primeiro plano está a pessoa e assim sucessivamente para trás. E também um termo que a gente chama de linha de força. A linha de força é para onde que esses objetos tendem a ser representados. E aí a gente vai chegar lá. Então vamos entender perspectiva de uma forma geral como a forma em que nós representamos os objetos tridimensionais no plano bidimensional, certo? A bidimensionalidade, ela é composta de largura e altura, somente. Quando a gente começa a observar as pinturas na antiguidade, e aí a gente vai transitar desde o período rupestre até meados mais ou menos ali da Idade Média, nós vamos ver uma predominância dessa bidimensionalidade na representação das imagens. E é interessante a gente notar que todos os objetos dentro da composição, eles ficam sempre num primeiro plano. Dificilmente você vai ver um segundo plano bem representado. Não existe uma diferenciação muito clara nisso, né? Todos os objetos são colocados em primeiro plano. Então, quando a gente coloca a pintura dentro de uma bidimensionalidade, toda a nossa linha de força, ela vai para cima. Um exemplo bem claro assim pra gente é quando a gente pega as pinturas do Antigo Egito. Todos os deuses, semideuses, faraós, eles eram representados em tamanho maior em relação aos escravos, a outras pessoas da própria comunidade. Por quê? Porque as outras pessoas eram anãs, professora? Não, é porque elas tinham menor importância. Para que vocês percebam como que a linha de força, ela está muito ligada com a verticalidade. E a verticalidade, ela está intimamente ligada com a nossa conexão com o divino, com o sagrado. Então percebam que na antiguidade, pelo olhar, né, e aí eu estou colocando mais o olhar ocidental da história da arte, vocês vão perceber essas linhas de força puxando para cima. Quando nós chegamos na Idade Média, essas linhas de força, elas começam a tentar, de alguma maneira, puxar para trás, puxar para dentro da imagem. A gente vai ver algumas representações ainda dentro da Idade Média, puxando essa linha de força para cima. Nós temos essa representação muito forte também dentro da arquitetura, principalmente a arquitetura gótica dentro da Idade Média, que são aquelas arquiteturas imensas, pontiagudas, que levavam realmente o ser humano a
sentir Deus numa altura muito imensa e numa ostentação, assim, um distanciamento realmente, ou grandiosidade, como queria. E o que vai acontecer? No finalzinho da Idade Média, nós vamos ter aí 3 representantes da pintura, e aí eu me concentro na Europa para falar sobre isso, Duccio, Giotto e Van Eyck. Van Eyck, ele já pega uma outra linha, mas Duccio e Giotto lá na Itália, eles começam a tentar, de alguma maneira, criar uma profundidade, uma perspectiva que a gente vai chamar de perspectiva intuitiva. Ela não tem ainda esse pensamento organizado matemático que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Porque o que acontece com a bidimensionalidade? Com a bidimensionalidade, a gente tem todas as linhas de força puxando para cima. Por mais que a perspectiva intuitiva consiga dar um pouco de profundidade, essa profundidade ela ainda vai para cima. E aí a partir do Renascimento, a partir de Filippo Brunelleschi, lá para 1413, um pouquinho assim, eles vão começar a pensar numa perspectiva geometrizada, numa perspectiva triangular, aonde o olhar do espectador vai se concentrar em um ponto central. O ponto central da pintura, que a gente vai chamar de ponto de fuga. E meus alunos queridos amados, ponto de fuga não é a porta da sala de aula, tá bom? Então, o ponto de fuga, ele é esse ponto e todas as linhas externas da composição, elas convergem para esse ponto central. Da mesma maneira que essas linhas convergem para o ponto central, todos os objetos se organizam dentro dessas linhas. É muito interessante porque isso simula a nossa própria visão. A visão humana é uma visão cônica, em formato de cone realmente. Os objetos eles diminuem à medida em que se afastam do nosso olhar. Então, quanto mais perto, maior, quanto mais longe, menor. Essa ideia de profundidade, ela foi colocada na pintura e estruturada de forma linear. E aí, pegando também um pouco o gancho do vídeo que a gente viu na semana passada, falando sobre tridimensionalidade, falando sobre volumetria dos objetos, isso tudo foi colocado junto dentro dessa linearidade e criando uma coisa que o Albert vai falar, janela para o mundo. E a janela para o mundo chega até a ser poético, mas era essa ideia que eles queriam trazer, de organizar esses elementos no espaço, criar espaço dentro da pintura. Se antes os objetos, dentro da bidimensionalidade, eles brigavam entre si, ocupavam demais o espaço e deixavam o nosso olhar completamente, disperso dentro da composição, é na perspectiva linear que a gente vai ter um foco, um objetivo, um ponto central que da onde parte toda a estrutura da composição. E isso tudo me remete a uma história que não é mais história da arte, gente? Agora é história de vida. Me remete a uma história muito bacana, assim, que eu vivi em sala de aula com alunos repetentes. Eu peguei uma turma muito difícil, assim, com alunos repetentes, a maioria eram meninos, e eles realmente não tinham perspectiva. Olha só. E aí, eu já envolvida com a arte-terapia, interessante trazer um pouco essa visão de arte-terapia para vocês perceberem quanto que a arte pode ter esse poder, de transformação. Eu peguei essa turma e eram meninos sem qualquer noção, assim, E aí eu falei,
olhei para aquela turma, um dia eu falei assim, eu vou trabalhar perspectiva com eles. Gente, eu trabalhei perspectiva de tudo quanto é forma que você pode imaginar. Perspectiva com cor, perspectiva com colagem, perspectiva com desenho, com geometria, com tudo que você pode imaginar. A turma ficou encantada com os trabalhos. E aí, garotos que não tinham qualquer tipo de esperança, né, sentaram comigo na mesa. Professora, pô, meu pai conseguiu um emprego pra mim. Falei, pô, é legal. Aí o outro, pô, professora, eu me inscrevi pra Marinha. Falei, pô, amigo, tem que estudar, hein? Tu vai ter que estudar, hein? Então eu percebi essa transformação quando eles entenderam o que é a perspectiva. Então, quando eu trago esse bate-papo aqui pra gente, eu não estou falando só de história da arte ou de desenho. Eu estou falando de coisas que, a partir do momento em que a gente começa a prática, a gente começa a absorver e trazer isso para a nossa vida mesmo. Porque quando a gente aprende a desenhar em perspectiva, a gente consegue organizar, a gente consegue ter foco, a gente consegue ter um ponto para ir. A gente abre essa janela para o mundo. Fico até emocionada. Bom, nós falamos aqui então sobre a perspectiva dentro do olhar ocidental, da história da arte ocidental. Eu vou trazer um vídeo muito especial de um camarada queridíssimo chamado Pauan Soares, e ele vai falar sobre a perspectiva oriental. Cara, vai ser imperdível. Eu acho que todo mundo tinha que estar aqui de plantão no próximo vídeo para poder assistir, porque é um complemento desse e ele tem muita coisa bacana para falar. Tá bom? Então eu fico por aqui. Agradeço de coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, pode usar na sala de aula, para onde você quiser. É isso. Muito obrigada. Um beijo carinhoso